Vocês já pararam para pensar que a gente sofre mais na nossa imaginação do que na realidade? Bom dia! Mais um episódio do Sua Manhã Mais Positiva começando. E nesse episódio vamos falar sobre os vilões que ficam assombrando a nossa mente e fazendo a gente sofrer. Esses pensamentos aí ficar martelando, sabe? E nem é real, é fruto da nossa imaginação. Só que em vez da gente ficar imaginando coisas boas, a gente fica imaginando coisa ruim. Eu posso falar por mim que muitas vezes na vida eu sofri por coisas que a minha mente criou. Monstrinhos que minha mente vai criando, sabe? E até hoje ainda sofro. Mas, né, a gente vai aprendendo com as situações e isso vai reduzindo. O sofrimento imaginário de situações que a gente vai criando na nossa mente vai reduzindo. Mas é normal que um momento ou outro, né, principalmente se a gente estiver mais fragilizado, enfim, a gente seja pego aí de surpresa com esses pensamentos que deixam a gente lá embaixo, né, no chão. E o interessante é que depois que passa, a gente olha pra trás e fala, nossa, é mais sobre mim do que sobre a situação mesmo, né? É mais sobre a minha percepção sobre aquilo do que a própria situação. Essa semana mesmo, eu chorei Nossa, eu chorei muito. Teve um dia que eu chorei muito. Porque minha filha, ela começou a ir pra escola, né? E ela já tinha me avisado que vai pra escola você ficar doente, a criança ficar doente, enfim, mas eu não imaginei que era tanto assim, né? Pensei que era um negocinho uma vez, aí depois de um tempão outra vez, não, ela tá um mês, mais de um mês, assim, sequências de doenças, assim, sabe? E toda vez uma virose diferente. Só que essa última vez, ela pegou uma virose que aparentemente não sabia o que era, porque não tava com diarreia, não tava com o nariz escorrendo, garganta tava ok. E assim, deu uma dorzinha de barriga, mas nada comparado com a outra primeira virose que ela pegou, que era de diarreia mesmo, fazendo um monte de cocô. E aí ela ficou com uma febre e a febre não baixava. Mesmo com remédio, paninho, banho, e a febre não baixava. E ela foi ficando com aquela febre, aí a mente já vai criando um monte de coisa ruim, né? Falando, meu Deus, não tá baixando. A primeira vez, né, que eu enfrentei isso, uma situação dessa, da febre do filho não baixar. E aí minha mente começou a criar coisas. E aí levei ela no hospital, medicou, mas também foi aquela coisa bem superficial, né? Porque os médicos só falam algo depois de 3 dias de febre, investiga melhor, né, tal. E aí nesse dia eu tinha uma apresentação para fazer, um evento. E era um evento importante. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou ou não vou? Eu deixo a minha filha, né, com a minha mãe, mas aí vou ser uma mãe ruim, mas se acontecer alguma coisa... E a minha mente começou a criar um monstro, e aí eu comecei a chorar, porque eu queria muito estar no evento, e eu também queria ficar muito com a minha filha. Só que a gente tem que fazer escolhas, né? A nossa vida é feita de escolhas. A gente tem que renunciar a algo pra fazer a outra coisa que a gente queira. E aí, no fim das contas, escolhi ir no evento, porque era a apresentação de um trabalho muito importante, né? E ela estaria com a minha mãe, o que me deixou mais segura, mas ao mesmo tempo com o coração apertado. Cheguei no evento chorando. As pessoas iam falar comigo, e a Maia? E aí eu chorava, a Maia, eu chorava. Sensível, porque o monstrinho ficou lá na minha cabeça. Só que a realidade era outra. Não era aquela que eu estava vivendo, que o meu sentimento estava vivendo. Porque o meu pai pegou, me mandou 2 vídeos dela. Tava muito melhor que eu. Muito. Com febre, eu lá acabada, detonada, com meu sentimento lá embaixo. E ela pleníssima, brincando, gritando assim, de alegre, sabe? Aqueles gritinhos de bebê? Gritando, amassando a cachorra, dançando. Meu pai colocou Baby Shark, ela dançando. E eu lá, chorando. Olha só como é a percepção das coisas, né? A minha percepção da realidade foi totalmente massacrante pra mim. Mas não era o que ela estava vivendo. Ela estava assim com uma febre que não passava, mas ela estava bem.
tava lá brincando, né? Curtindo os avós, tal, e eu com aquele peso. Eu poderia ter escolhido não ir no evento, e eu sei que depois eu ia ter esse peso também em mim, porque eu ia falar, poxa, depois eu ia ver foto, ia ver o pessoal falando e tal, falar, poxa, devia ter ido, né? Então, de qualquer forma, eu ia ter um peso, eu só escolhi qual o peso que eu ia segurar a bronca aí, né? Mas aí eu parei pra pensar, eu falei assim, meu Deus, por que eu tô fazendo isso, né? Por que eu tô fazendo essa tempestade no copo d'água, assim, né? Porque não é nada... É algo que acontece, é normal, né? Não é só com ela, acontece com outras crianças e tal. Deixa eu olhar mais pra dentro de mim e ver o que isso... Qual que é o gatilho desse dentro do meu coração, né? Qual que é o gatilho disso dentro do meu coração? Por que tá me fazendo tão mal, assim? E aí a gente começa a fazer essas perguntas. Por que isso tá fazendo eu distorcer a realidade? E eu dei esse exemplo da Maia, mas já aconteceu de outras situações também, né? Se você, sei lá, já achei, por exemplo, que meu marido não tá me traindo. Eu já montei uma mega cena na cabeça, sabe? Aí você monta a história inteira e, tipo, não é nada daquilo. E aí você fica sofrendo, sabe? É um negócio muito louco. A nossa imaginação é muito fértil, principalmente quando é pra coisa ruim. Eu não sei, parece que tem mais adubo ali pra crescer os pensamentos ruins do que os bons, né? E isso detona com a gente. Então a gente tem que ficar muito em estado de alerta. A gente tem que prestar muita atenção na percepção da realidade, na nossa percepção do que é real e do que a nossa mente está criando e acabando com a gente, deixando a gente lá no chão com os nossos sentimentos. Quando começa a vir os pensamentos, é normal que a gente vai surfando na onda dele. Só que vai chegar uma hora que você vai ficar cansado, né? Você não quer mais ficar chorando, ficar... você não quer. Mas aí, quanto mais você vai alimentando, mais ele cresce. Porque o que a gente alimenta, cresce. Então, uma dica é, respira. Sempre, né? Em todas as situações, dá uma respirada. Tenta analisar com a lógica. Não com os sentimentos. Porque se a gente analisa com sentimentos, ferrou, né? Porque o sentimento já tá ali abalado e tal. Tenta analisar com a lógica. Por exemplo, essa minha situação com a Maia. Eu tava lá chorando no evento que eu precisava estar bem, porque eu ia apresentar, eu ia pegar o microfone, eu ia falar. Minha voz precisava estar boa e eu chorando. E ela brincando, sorrindo. Meu Deus, tipo, pra ela não tinha nada daquilo. Então a gente tem que contar uma historinha pra nossa cabeça. Pro nosso coração, falar, olha, ô cabeça, tá tudo certo. Você que tá louca aí, não tá acontecendo nada demais, tá tudo sob controle. É uma situação a ser resolvida. Vamos resolver, mas agora eu preciso que os meus sentimentos estejam alinhados, que os meus sentimentos... que eu tenha poder sobre os meus sentimentos. Não vem aqui ficar me iludindo, porque o fato é que ela está assim com febre, mas ela está bem. Ela tá passando por isso porque ela precisa, porque todo ser humano precisa passar por isso. E tá tudo certo. E aí a gente tem que contar ao inverso pra nossa mente. Porque aí você vai contar ao inverso e aí ela vai falar, é verdade, tem o lado B da história. Só que o lado B da história, quem vai ter que se contar é você. Pode ser que se você desabafar com alguém, se você falar com alguém, essa pessoa consiga te falar o lado B. Mas pode ser que não também, que ela vá lá e coloque mais lenha na fogueira. Então você tem que ter esse senso crítico, porque o sentimento é seu, tá dentro de você. Ninguém vai conseguir falar pra você o que você tem que sentir ou como você tem que sentir. Porque o sentimento é individual, cada um sabe onde dói mais e onde dói menos. A nossa mente, ela é poderosíssima, gente. Poderosíssima. Ela pode erguer a gente, levantar a gente, mas ela pode acabar com a gente. E ela pode acabar com a gente, pode acabar com os nossos relacionamentos, pode acabar com os nossos sonhos, pode acabar com os nossos objetivos, pode acabar com um monte de coisa se a gente não tomar cuidado. Se a gente não tiver um pouquinho dessa não sei se a palavra é inteligência emocional, né? Porque tanto fala-se de inteligência emocional, mas ter essas rédeas mesmo, sabe? Da nossa vida, ser um pouquinho
mais analítico em relação às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Por que aquilo tá despertando em você? Será que isso é real? Ou será que você ficou viajando, né? Colocando coisas, tal. Que nem quando você tá com medo de passar num lugar, né? Sei lá, você tá com medo de ser assaltado. Meu, a mente é tão assim que quando você vê, você já criou a cena do assalto inteira na sua mente. Você já sabe até a cara do assaltante na sua cabeça. E aí você vai ficar com mais medo ainda de ir naquele lugar, de fazer tal coisa. Então, aí você vai se bloquear. Você tem o medo, que é o medo que te faz ter alerta, ó, é um lugar perigoso, fique esperto, né? Não passa aí, ou escolha outro caminho e tal. Mas a mente começar a criar isso, aí você vai ficar com medo de andar em qualquer outro lugar. Porque já cria a história. Lembra aí alguma situação que você criou essa historinha aí, tipo uma historinha em quadrinhos na sua mente, de alguma situação ruim. Porque é muito bom a gente criar essas historinhas, mas pro lado bom, pro lado das coisas que a gente quer conquistar, porque essa é uma forma, né, da gente chegar onde a gente quer. Primeiro a gente mentaliza, a gente imagina os detalhes, mas pro lado ruim também é poderoso. Então, quando a gente fica imaginando muita coisa ruim, a chance daquilo, né, acontecer, da gente atrair, também é muito grande. Então, a gente tem que tomar cuidado. Cuidado aí com a sementinha que está sendo plantada na mente, no coração. E se ela foi plantada, não rega. Não rega para ela não crescer e virar uma árvore gigantesca. Uma árvore ruim, né? Gigantesca, não é nem uma árvore boa. Tá bom? Então é isso. Vou finalizar repetindo a frase do começo. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Tente viver mais o que é de fato real. Tá bom? Para esse lado aí que deixa a gente mal, que deixa a gente triste. Espero que esse episódio tenha contribuído para vocês de alguma forma. Contribuiu para mim, porque eu acabei de viver isso e acabei de ter esses insights, pensar, resgatar algumas coisas. Eu queria muito compartilhar com vocês. Um beijo, fiquem com Deus.